Já estamos gravando. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Vera para fazer a nossa prece. Verinha, abre seu áudio, por favor. Senhor Jesus, permita que nesta noite possamos aprofundar mais um pouco sobre os nossos conhecimentos e que a luz divina nos cubra de bênçãos, de força, de fé, para que possamos passar essas energias para os nossos irmãos tão necessitados. E que Jesus ampare o mundo em guerra para que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Verinha. Bom, Bel, vamos lá, você é a nossa oradora do dia. Peraí, que essa gata... Ela quer estudar. Deixa a gata aí, ela ué. quer estudar, mas ela quer ler também, pelo visto. Ela está empurrando o iPad aqui. Briga de gatas. Briga de gatas. Ai, meu Deus. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sonho, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Bel, na tua tradução está sonho ou sono? Sono. Ou sono. Ah, Eu tá. falei sonho? Tá, Falou. porque você falou sonho, sim. Porque dá um entendimento totalmente diferente, né? Não, então, sim. Totalmente. Então, de fato, né, durante o sono, né, nós que somos o espírito, o ser pensante, né, o ser aquele que vive as experiências, é o espírito que faz isso. Então, nós nos afrouxamos do corpo e vamos viver aí as nossas experiências, atraídos pelas nossas paixões. Então, tá até tema da Comerge, né, desse ano, aonde estiver o seu coração, lá está o seu espírito, né? E é exatamente isso. Aonde nós buscamos, né, alimentar as nossas paixões, é lá que nós estaremos. Então, se nós quisermos estudo, nós vamos, durante o sono, buscar esse conhecimento. Se nós queremos o carnaval, durante o sono, nós vamos buscar essas relações, né, que esse movimento nos proporciona. E assim, as mais diversas experiências. Então, ele fala que no sonâmbulo é a mesma coisa. Como o sonâmbulo também é uma condição de grau de afastamento do espírito em relação ao corpo, né, ele se assemelha muito com o processo do sono. Por isso que ele fala aqui, né, faz essa comparação. Okay? Então, o mesmo se dá no sonambulismo. O que é o que o mesmo se dá? Essa questão da possibilidade do espírito viver experiências distante da onde está o corpo físico. Tudo bem? Isso aí, Kardec ele vem perguntando a mesma coisa de formas diferentes, de ângulos diferentes, para ver se não há ali nenhuma controvérsia, né, ou forma de entendimento. Então, a gente viu aqui algumas perguntas que circundam esse tema e os espíritos sempre mantendo ali a mesma orientação. Tudo bem? Podemos seguir ou alguém quer complementar algo? Vamos em frente, Bel. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Exatamente. Toda questão mediúnica, toda, 100% dela, tem que haver ali uma correspondência orgânica. Isso faz parte do planejamento reencarnatório. Mediunidade não é bônus, ok? Mediunidade não significa ascensão moral,
não significa a ascensão do espírito, ser um espírito mais adiantado, nada disso. É apenas uma ferramenta que pode ser concedida a qualquer espírito que, em se vendo numa condição favorável para o uso dessa ferramenta, lhe é proporcionado na reencarnação. Quantos e quantos médiums, né, nós conhecemos de moral questionável, mas com recurso mediúnico, no mínimo ali, diferenciado? Vários. Vários. Né? Porque o espírito adiantado, isso é uma coisa importante, o espírito superior, aquele que já tem o conhecimento e o domínio sobre as questões materiais, ele pode promover uma série de fenômenos sem que, com isso, ele seja médium. Olha o exemplo aí de Jesus. Jesus era médium de quê? Só se fosse de Deus, pô. Então, ele tinha o conhecimento. Ele sabia manipular a matéria, o fluido. Então, ele realizava diretamente do potencial fluídico que tinha, da força moral que carregava, né? Então, ele podia manipular tranquilamente. Ele não tinha necessidade de um espírito agir sobre ele para que o fenômeno acontecesse. Muito diferente da nossa situação. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, muitas vezes, nós temos, por meio da mediunidade, uma ferramenta para que possamos fazer uma quantidade maior de bem aos nossos irmãos. Por isso, muitas das vezes, a gente vem com a ferramenta mediúnica. Ok? Tudo bem? Só para a gente desmistificar, muitas vezes a gente vê lá um médium, né? Um médium muito bom, né? Calma. Né? Não vamos ali já dar o rótulo de santo, né? Porque não é assim que funciona. Ok? Diga, Pedro César. Mauro, boa noite. Eu gostaria de entender um pouco melhor essa questão. Fala um pouco afastado, Pedro. Que está uma ronqueira aí danada. É o tufão, ventilador tufão. É o tufão, é o tufão. Valeu. Eu gostaria de entender, Mauro, um pouquinho melhor essa questão orgânica da mediunidade. Tá. Então, todo mundo aqui na sala é médium psicofônico? Ou seja, todo mundo aqui tem a capacidade dos espíritos virem falar através de cada um de nós? Não. Por quê? Porque há que se ter uma estrutura orgânica que facilite essa manifestação. Nem todo mundo aqui será capaz de doar o ectoplasma para as materializações. Nem todo mundo aqui terá a condição de ter uma psicografia mecânica. Você fechou o microfone, Mauro. Ele fechou sozinho, não fechei, não. Então, nem todo mundo, né, terá a condição de desenvolver a psicografia mecânica como o Chico desenvolveu. Então, por que disso? Porque existe, sim, uma característica orgânica que vai permitir que determinados fenômenos possam ocorrer. Outros podem ser desenvolvidos pelo exercício. A psicografia é uma delas. Você pode desenvolver a psicografia da inspiração, né? Ou a intuitiva. Né? Isso pode facilmente ser desenvolvido, até mesmo a semimecânica, ela pode chegar a ser desenvolvida pelo exercício. Mas outras não, por mais que eu queira. A mecânica é uma delas. Por mais que eu queira, eu não vou dar aos espíritos o recurso para que eles se utilizam desta maneira, né, do instrumento físico que eu tenho ali. Então, Kardec já disse lá no Livro dos Médiuns que algumas mediunidades elas podem ser desenvolvidas pelo exercício. Ok. Há pouco tempo, tem um médico, eu sempre esqueço o nome dele, é um grande pesquisador dessa área do fenômeno, né, em São Paulo, e ele fez
uma série de exames em médiums durante o processo mediúnico. Então, o que ele fazia? Ele fazia lá uma ressonância da pessoa antes do desenvolvimento da manifestação mediúnica. Aí via lá como é que se comportava. O alvo de pesquisa dele era o cérebro, mais especificamente a hipófise. Então, muito bem, ele fazia lá esse exame. Aí o médium entrava em transe mediúnico. E aí ele fazia o exame de novo. Então, ele via o seguinte, que lá no meio da hipófise, ele descobriu, então, os cristais de apatita, que são cristais que todos nós temos lá na hipófise, lá naquela glândulazinha que o nego acha que não serve para nada. E ele percebeu o seguinte, que dependendo da mediunidade, alguns cristais eram mais ativados que outros. Então, esta referência mostra, cientificamente, esta relação orgânica, física, que a manifestação mediúnica promove no organismo. Então, quando nós vamos lá no mundo espiritual ainda nos preparar para uma nova encarnação, naquele planejamento do corpo físico e da trajetória reencarnatória, pode entrar em questão a possibilidade de uso da ferramenta mediúnica. E aí vamos ver, como vai ser essa ferramenta? Ela vai ser mecânica? Opa! Se ela é mecânica, eu, particularmente, vou interferir muito pouco. Né? O espírito vai se conectar perispiritualmente ao encarnado, vai lá naquela ligação que já está pronta e vai dar espaço para que o espírito se utilize do órgão, também do órgão, né? Daquele segmento, né, do corpo para trazer a mensagem, sem que eu participe diretamente, como acontecia com o Chico. O Chico tem episódios que é contado lá, né, em algumas obras que falam da vida mediúnica do Chico, em que ele, conversando com os amigos que estavam lá com ele, conversando um assunto qualquer, 2 espíritos psicografavam ao mesmo tempo, um em cada mão, né, usando cada uma das mãos do Chico, trazendo mensagens de conteúdos diferentes. Olha só, como é que isso poderia acontecer? Através desta possibilidade que o corpo permitia que 2 irmãos espirituais, conectados perispiritualmente ao Chico, ao médium, né, usassem vias diferentes para trazer suas comunicações. Outros, por exemplo, já precisam de uma grande participação do médium. Por exemplo, uma psicografia que seja intuitiva ou inspirada. A mensagem vai passar pela mente do médium. Ele precisa ter esse discernimento de que aquela mensagem, aquele conteúdo, não é fruto das suas expectativas. E aí ele vai escrever lá bonitinho, com as próprias letras, com a própria caligrafia. Ele pode interferir e muito na mensagem. Ele pode escolher não trazer a mensagem, distorcer a mensagem. Por quê? Porque ele participa muito ativamente da comunicação. Então, essa é uma daquelas que Kardec diz que pode ser desenvolvida pelo exercício. Então, nesse caso do inspirado, não há tanta preparação do organismo, do corpo, a alteração no corpo para a manifestação fluídica, ou a manifestação mediúnica. Porque é uma comunicação da mente. A mente treinada para perceber uma influência externa que vai sensibilizá-lo e ele, então, vai escrever.
Ok? Diga, Márcio. Não, Maurinho, só para te dizer o seguinte, a glândula, na verdade, é pineal, não é Pineal. hipófise, não. Obrigado. É o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Isso, Sérgio. Eu sempre esqueço o nome dele. É a pineal, exatamente. Obrigado, Márcio, por me lembrar. Ok? Ela está lá no meio, do ladinho lá da hipófise, né? Pineal e hipófise. É que ela é epífise. Travaram os dois. Ela é epífise, também é conhecida como epífise. A hipófise é a pituitária. Tá vendo como é bom estudar anatomia? Olha que maravilha. Obrigado, Bel. Obrigado, Marcinho. É isso aí. Ok? Então, esse órgãozinho lá no meio do cérebro, lá nessa estrutura, né, que está lá no meio do cérebro, foi estudada e foi identificado, foram identificados esses cristais, que são ativados mais ou menos a depender do tipo de manifestação mediúnica e de sua intensidade. Tá? Então, Pedrão, respondendo ao que você perguntou, é assim que procede. Mas como é que isso vai ser elaborado? Lá no planejamento do corpo. Lá, antes de reencarnar, é que isso vai ser estabelecido. E, então, na formação do corpo físico, essa estrutura será organizada nesse novo corpo. Tudo bem? Ô, Mauro, lembrando aí outro médium, que é o Luiz Antônio Gasparetto, que pintava quadros. Ele pintava 4 quadros ao mesmo tempo, né? 2 com as mãos e 2 com os pés. Eu não sei se você se lembra disso. Passou na televisão por algum tempo. Então, era mais um caso desse. Desse médium com essa mecanicidade, digamos assim, né? Essa possibilidade dessa pineal aí estar preparada para isso. Tinha um programa chamado Terceira Visão, né? Que ele fazia isso. Isso, perfeito. Terceira Visão. Tínhamos também o Peixotinho, né? com a mediunidade de doação do ectoplasma para materialização. Nós, particularmente, conhecemos o irmão Walter com a mediunidade de cura. Né? Então, realmente, são pessoas que vieram com uma condição, uma estrutura, né, orgânica para permitir esses fenômenos. Tudo bem? Podemos seguir? Eu estava lembrando também de um vídeo que eu vi, alguém até comentou, do Dr. Décio Iandoli Júnior, que ele também estava falando sobre isso, sobre a maneira física mesmo, que parece que a pessoa que tem muito ectoplasma, ela produz ATP, né? Tipo, meu Deus, esqueci, body heat. Ajuda aí, galera. Temperatura do corpo. Trifosfato. A temperatura do corpo é mais alta, normalmente, do que das outras pessoas. Então, quer dizer, é um fato constatado mesmo que na constituição física é diferente. Maravilha. Podemos seguir, então, gente? Vamos lá? Só para lembrar, Pois não, Ilha. a Isabel falou no Dr. Décio, ele é aqui de Campo Grande, aqui da minha cidade. Ele trabalha aqui. Maravilha. Trabalha intensamente, bem conhecido aqui, trabalha lindamente. Só para lembrar. Vou aí. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Veja bem, o sonambulismo, né, é essa faculdade que permite que o espírito encarnado ele possa viver com maior liberdade, né, entre aspas, essa percepção daquilo que ele está em condições de registrar. Né? Por isso, ele tem que se livrar do corpo para esse deslocamento. Né? Então, sim, é um fenômeno mais apropriado aos encarnados. Por isso que ele diz aqui,
somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, nos espíritos desencarnados, qual será o elemento que ele tem que se desvincular? O perispírito? Ora, o perispírito faz parte, é o corpo espiritual, né? Então, não vejo muito, eu particularmente, não vejo muito significado, né? Uma vez eu desencarnado, não tendo o corpo como barreira para o meu deslocamento, eu tenha que fazê-lo por algo semelhante ao sonambulismo, na minha percepção. Eu não li nada até hoje, né, que me diga que na espiritualidade se viva esse tipo de experiência. Não sei se o Valdenir ou outro companheiro aqui da sala já leu alguma obra que trouxesse algo nesse sentido. Ok. Podemos seguir, então? Tem uma passagem, Mauro, que está lá no livro Nosso Lar, onde o André faz um desdobramento e vai visitar a mãe dele. Então, ele desencarnado ainda faz uma espécie, eu não sei como é que eu posso classificar isso, mas ele faz uma espécie de desdobramento. Eu não sei como é que ele deixa o perispírito e vai... Eu não sei como é que se dá esse processo. Confesso que eu não sei. Mas então, tem essa passagem no livro Nosso Lar. Então, eu lembro dessa passagem do Nosso Lar. Só que eu interpreto no livro Nosso Lar como sendo ainda uma pobreza do próprio André em descrever o que ele vivencia lá no plano espiritual, né? Porque se isso fosse algo comum, né, um elemento natural no plano espiritual, isso seria trazido não só nas obras fundamentais, né, como outros espíritos trariam a mesma experiência, né? E a gente não vê esse relato se repetir, né? E aí, usando o próprio critério do Kardec, né, na universalidade do ensino, essa é uma descrição que a gente só encontra nessa obra do André Luiz, nesta primeira obra. Então, apesar dele descrever que para ele foi um desdobramento, né, ele pode ter vivido um deslocamento, né, integral, espírito-perispírito, porque nós não temos em lugar nenhum da doutrina espírita que nos leve a esse entendimento de que há a possibilidade desse afastamento do perispírito, né, pelo espírito. Então, assim, eu ainda, na minha, gente, isso é a minha percepção, tá? Eu acho que foi, como André Luiz ainda estava aprendendo muita coisa, né, principalmente no livro Nosso Lar, sobre o funcionamento do plano espiritual, e a palavra que mais se aproximou da experiência que ele viveu foi o desdobramento, né? Então, mas tem esse relato, sim, lá no Nosso Lar. Diga, Isabel. Maurinho, essa passagem aí não foi quando ele foi visitar a mãe dele, que estava bem mais acima dele? Então, quer dizer, ele foi levado por espíritos superiores, porque senão ele não teria podido não teria ido. Tanto que, quando ele chegou lá, ele se sentiu até mal. Por quê? Porque a carga vibratória dele não era a mesma. Então, obviamente, que ele sentiu alguma diferença nele, porque os espíritos superiores tiveram que manipular, né, a sua carga vibratória, o que seja, para ele poder ir para esses mundos superiores. Então, eu acho que essa maneira como ele se sentiu é que ele não pode ter... foi a maneira que ele se sentiu, que ele se desdobrou, né? Deve ter sido como ele se sentiu, como você falou, da maneira como ele está relatando, porque, na verdade, ele desconhecia o que foi feito, né? Porque foram os espíritos superiores que fizeram isso acontecer, porque por ele mesmo ele nunca poderia ir para o mundo superior. Exatamente. Então, eu nessa passagem, eu interpretei desta forma, ou seja, ainda uma dificuldade do André em descrever
as experiências que ele estava vivendo no plano espiritual e também dessa, aqui muito entre aspas, tá, gente, da pobreza de linguagem para ele descrever as coisas do plano espiritual, né? E assim a gente... Tanto é que a gente não vê isso se repetir depois dessa obra. A gente não vê essa expressão do André ou uma experiência similar a essa sendo descrita por ele mesmo em outras obras, né? Nem de outros espíritos, né? Como o próprio Emmanuel, né? O Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, a gente não vê essa descrição desse tipo. Então, eu posso estar redondamente enganado, tá, gente? Mas eu fiz essa interpretação diante dessa passagem do André lá no nosso lar. Tudo bem? Pode perguntar o que quiser, desde que aceite ou não sei como resposta, né? Isso aí. É isso aí. Com certeza. Estamos todos aprendendo. Oi, Pedro. O Haroldo Dutra, ele estuda a série André Luiz e está no livro Nosso Lar, estudando o livro Nosso Lar. Então, ele falou na live 04, número 5, sobre esse assunto, e ele disse que é como se fosse faixas, até mesmo perispirituais. Eu também não sei se isso procede, entendeu? Mas ele deixou entender isso. Inclusive, ele citou o caso de uma cebola, né? Que tem várias camadas. Então, ele deu a entender que o perispírito também, vamos dizer assim, ele vai nas faixas para chegar aonde ele quer, entendeu? Mais ou menos assim que eu entendi. Não sei se está correto, né? É um pouquinho diferente, Pedrão. Deixa eu passar a palavra para a Isabel, depois eu falo, eu entro nesse tipo, o que eu entendo disso é que, quando a gente vai evoluindo, é claro, o nosso perispírito, né, o nosso corpo perispiritual vai também evoluindo. Conforme a gente vai passando para mundos superiores, o nosso perispírito vai ficar mais efêmero, vai ficar, né? E aí, mais quando etéreo. mais efêmero, o etéreo, né? Mais fininho, etéreo. Etéreo, mais o oreva, mais puff. Agora, é claro que a gente vai evoluir, né? As camadas, eles falam até qual é, eu não sei, tem tanta nomenclatura agora, né? Não sei o que, médio, né? Que ele vai subindo, né? Então, é isso que ele quis dizer das faixas. Nosso perispírito vai evoluir, obviamente. A gente vai até a gente soltar ele de vez, quando formos puros, não vamos ter mais o corpo espiritual, né? Então, isso são faixas, realmente. O perispírito, ele não é uma estrutura sólida. Ele é formado por camadas. O exemplo que ele usa da cebola é muito apropriado, porque a gente também usa muito esse exemplo, né, quando vai explicar perispírito. Então, você tem camadas mais próximas do espírito e camadas mais próximas do corpo físico. Ok? Então, lá a primeira camada, né, depois do espírito, é o corpo mental. Então, tem o corpo mental, né? Depois tem outras subdivisões que, a depender de quem descreve, vai incluir algumas, vai tirar outras, vai aglomerar outras. Então, o Jorge André, por exemplo, ele dividia em 5 faixas, né? Já existem outros que dividem em 3 faixas. Então, isso não é muito importante. O importante é saber que o perispírito é formado por essas camadas, ok? E o duplo etérico é uma dessas camadas. É a camada que liga o espírito encarnado no corpo físico. Tá? Tanto é que, quando o corpo morre, o duplo fica no corpo. O espírito desencarnado não leva o duplo com ele. Ok? Se desliga. Não preciso mais dele. Ele foi elaborado apenas para esta encarnação. Então, ele se desconecta e fica com o corpo, guardando ali ainda uma cota de fluido vital, né, para os órgãos, né, aqueles órgãos que ainda demonstram alguma vitalidade, permitindo, inclusive, o transplante dos órgãos.
né? Cessada esse fluido vital, não adianta mais tentar fazer o transplante, porque não será aproveitado aquele órgão, ok? Ele vai efetivamente ser desprezado. Então, por isso que eu digo, quando nós estamos desencarnados, não tem muito sentido nós não caminharmos no plano espiritual com a vestimenta fluídica. Na medida que nós vamos evoluindo, estas faixas elas vão sendo não só se tornando cada vez mais etéreas. Então, vamos imaginar aqui. Todo mundo sabe como se faz a cachaça, né? Você pega lá o caldo de cana lá e vai fazendo o quê? Purificando. Vai purificando, vai purificando. O resultado daquilo você bota em purificação de novo, até que você vai tirar um elemento mais puro dentro do grau que você quer alcançar, e aquele ali é o elemento que não dá mais para purificar, por exemplo, é a cachaça. Então, saiu do caldo de cana e chegou na cachaça. Por que método? Purificação. A mesma coisa acontece conosco. Na medida que nós vamos nos purificando moralmente, né, esse envoltório também vai se tornando cada vez mais purificado, eterizado, quintessenciado, é como se chama. Então, até que a gente alcance o quê? A condição de puro. Quando nós alcançarmos a condição de puro, não tem mais essas outras camadas intermediárias. Eu fico apenas com o corpo mental. Ok? Fica lá com o corpo mental, é o que eu preciso. Não preciso mais do restante. Quando eu for encarnar por missão, aí vai se estruturar no meu perispírito aquilo que será necessário para aquela encarnação. E aí é a vida que segue. Ok? Ficou claro isso? Então, eu não vejo sentido de um espírito desencarnado ter que viver uma experiência do tipo sonambúlico, onde uma parte do seu perispírito fica em algum lugar e ele se desloque. Não vejo sentido, né? Mas existe essa experiência na descrição que o André nos traz lá em Nosso Lar. Mas não há correspondência dessa experiência do André nas obras fundamentais, nas obras que Kardec codificou no Consolador, e nem em outras obras, né, que poderiam dar, sim, um respaldo. Né? Não foi só o André que falou, outros aqui também falaram que viveram experiências como essa. Na época de Kardec, pode não ter sido ventilado esse tipo de experiência, né? Mas a gente vê que não é, porque ele pergunta especificamente aqui, né, como é no plano espiritual, se há essa experiência. E a resposta é muito clara, ó, somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Existe essa condicionante, né? Então, a gente fica aí ainda para maiores esclarecimentos. Tudo bem? Podemos seguir? Mauro, eu entendi aí também, Mauro, que Kardec está perguntando ali se o sonâmbulo tem a mesma liberdade, por exemplo, que um desencarnado. Ele tem a mesma desenvoltura que o desencarnado. Eu entendi nesse sentido, do encarnado para o desencarnado. E aí ele disse, claro que não, porque ele está ligado ainda à matéria. Então, até certo ponto, ele tem uma liberdade, mas ele está ligado à matéria. Então, ele não tem a mesma desenvoltura, ele não tem a mesma liberdade que tem um espírito desencarnado, porque não tem mais um corpo a prendê-lo. Né? O desencarnado está absolutamente livre, dependendo, obviamente, da sua evolução. O encarnado, por mais lúcido que ele seja, por mais evoluído que ele seja, ele ainda tem um corpo, tem uma âncora que o prende naquela situação. Por isso, ele fica limitado nas suas ações, nos seus movimentos. Perfeito. E isso nos dá ainda mais
argumentos, né, para fazer essas observações na passagem que André Luiz diz ter tido desdobramento lá, desencarnado em nosso lar, né? Porque uma vez ele, como espírito liberto dessa influência da matéria, não teria por que, né, ele ter que viver uma experiência parecida como essa de desdobramento, por exemplo, né? Mas podemos seguir, então? O que... Não, só mais diga. uma especulação, né? Já que está na fase da especulação, então, o que a gente pode especular, pelo menos estou especulando aqui agora, né? Agora, nesse momento, o André teve a sensação de... Sim. Como um espírito tem a sensação de fome, a sensação de frio. Então, ele teve a sensação desse desdobramento, que pode não ter acontecido de fato. É mais uma hipótese que me surgiu agora aqui na cabeça. Verdade. É diferente, por exemplo, gente, do espírito desencarnado servir de médium. Aí pode. Aí não tem problema algum. Por quê? Porque ele desencarnado, a ligação não é perispiritual. Então, ele pode, sim, dada as circunstâncias, ser porta-voz de um outro irmão espiritual, em que, cedendo a esta vontade da comunicação, né, ele pode, sim, ser esse interlocutor, ser esse porta-voz de uma mensagem de outro irmão espiritual, talvez superior, né, àquele grupo que ali esteja, né? Então, isso pode acontecer, né, no caso de trazer uma mensagem de outro irmão espiritual naquele momento. Isso, a bibliografia espírita tem vários exemplos desse tipo, né? Em que, em determinadas assembleias, um irmão que está conduzindo ali, ou sendo o orador daquela plateia, ele acaba sendo o porta-voz de uma mensagem de irmãos superiores, orientando o grupo que ali está. Tá bom? Os livros do Filomeno também falam muito disso, né? Isso. Vários livros do Manuel Filomeno falam dessa incorporação, né? Que não tem nem corpo, né? Então não tem nem, pode chamar de incorporação, mas dessa psicofonia, né, de desencarnado para desencarnado e até para encarnado em desdobramento, né? Isso também é possível acontecer do médium encarnado durante o sono, deixa o seu corpo e vai lá e serve de médium também lá durante a reunião. Nesse livro, na Fronteira da Loucura mesmo, que fala do carnaval, ele tem essas situações. Verônica levantou a mão aí. Diga, Verônica. Liga seu áudio, Verônica. Eu acho que eu consegui. Estão ouvindo? Sim. Conseguiu. Tá bom. Esse exemplo que você deu agora de uma mensagem de um desencarnado que ajuda o outro desencarnado, no caso, a mandar a mensagem. Vê se é isso mais ou menos que eu vou te falar. Eu, uma certa época, recebi uma psicografia de um familiar meu que dizia assim: estou aqui com a ajuda de amigos espirituais. É isso aí que você falou agora, Mauro? E o Valdenir? Não, ele está dizendo que está com a companhia, ou seja, ele está ali sendo amparado, sendo conduzido por irmãos da espiritualidade. Oi, está ouvindo, Verônica? Verônica? Não. Está ouvindo? Verônica? O som está picotando, Mauro. Está me ouvindo? Estou ouvindo. É isso aí, o do Mauro está picotando. Tá? Eu vou repetir para você. Nessa psicografia... Oi. Já ouvimos, Verônica. O seu som saiu bom, Verônica. O do Mauro que não saiu. Fique tranquilo. Já entendeu. Tá bom, obrigado, Valdemir. Melhorou, gente, o som? Melhorou. Vamos lá, está saindo. No caso que você descreveu, ele está apenas relatando que ele está sendo acompanhado por outros irmãos espirituais. Ele não está sendo porta-voz desses irmãos espirituais.
É diferente. Ok? Mas não entendia, não consegui entender. Olha só, nós estamos explicando aqui a possibilidade de espíritos desencarnados servirem de porta-voz de outros espíritos desencarnados ou não, ok? Ok. Entendeu até aí? Você entendeu isso? Entendi. Ok. O que você está dizendo é que a mensagem que foi trazida, o irmão disse que estava acompanhado de outros irmãos espirituais. Estar acompanhado não significa que ele está sendo porta-voz. É diferente. Porque na mensagem diz assim, por algum motivo, tá? Porque a carta está guardada, eu nem quero ler, mas diz assim, que por algum motivo, que eu não me lembro qual, ele teve que falar através de um outro amigo espiritual. Ou eu que não entendi direito, né? Então, nesse caso, se ele está falando por meio de outro irmão espiritual, é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. A possibilidade de um irmão espiritual, um irmão desencarnado, servir de porta-voz de outro irmão desencarnado. Então, é isso mesmo, né? Então, isso pode acontecer, e se é desse jeito que você está falando, retrata bem disso que nós estamos aqui dizendo. Então, por exemplo, o Emmanuel trouxe uma mensagem da mãe do Chico. Mas... Está picotando pra caramba. Oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo, gente, ou está ruim? Está picotando, Mauro. Ficou ruim de novo, Mauro. Então é a minha internet. Mal. Valdeni, então dá a explicação aí, porque o meu está picotando, fica difícil. Deixa eu falar então para a Verônica. Verônica, é diferente essa situação. Nós vemos isso muito nas mesas mediúnicas e nas cartas que o Chico Xavier psicografou. Sempre tinha um espírito que trazia uma mensagem e dizia: eu ainda não tenho condições de falar plenamente, por isso a minha avó está aqui e está me auxiliando a fazer isso. É diferente dele se tornar médium daquele espírito. O que acontece hoje? O Divaldo recebe Joana de Ângeles. Então, o Divaldo é um médium desencarnado, digamos assim. Ele pode continuar recebendo o espírito da Joana, estando do outro lado. O que é diferente dessa situação que você está narrando. Ali, o seu familiar, ou essa pessoa que trouxe a mensagem, recebeu apenas uma ajuda para poder passar a sua mensagem, esclarecer o que estava passando, porque ela não tinha condições de fazer sozinha. É diferente de servir de médium, tá bom? Entendi. Agora eu entendi. Obrigado. Valdenir? Ok, que bom. Valdenir, no livro... Pedro César, fala aí, Pedro. No livro do Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração, há uma médium que faz esse tipo de trabalho, conforme você está falando aí. Sim. Ela é uma médium, ela é encarnada, mas ela trabalha no mundo espiritual, também trabalhando como médium para espíritos desencarnados. Sim. E o André Luiz narra isso nas suas obras também, onde tem até uma médium chamada Luciana, não sei qual livro agora, que ela recebe mensagem dos espíritos, tanto superiores quanto ela incorpora de novo aqui com a arte para ser orientado naquela reunião. Nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno também narra isso. Então, em inúmeros livros dele, ele narra essa situação de espíritos desencarnados ou não desencarnados, em desdobramento, serem médiums e receberem espíritos que estão em plano superior ou inferior, não interessa, mas ele serve como médium. Perfeito. Ok? Ok. Verônica, baixa a sua mãozinha aí. Eu nem sei fazer isso, Valdenir. Já baixei. Já? Tá Pronto, bom, já baixou. Bom, gente, nós temos aqui 2 minutinhos, né? Eu acho que a gente pode parar, né, na próxima pergunta. Parar. Né?
que será a Que é 435, né? Ok? Eu vou procurar para a semana que vem sobre essa questão aí dos cristais de apatita. Vou tentar fazer aqui uma arte para trazer para que a gente possa entender com bastante clareza, né, como isso acontece, tá bom? Aí a gente gasta aí uns 5 minutinhos do início do estudo, a gente traz essa pesquisa do nosso companheiro lá, o doutor Sérgio, né? E aí a gente segue, tá bom? Aqui no chat, né, a Regina faz uma pergunta aqui, né, sobre a questão do livro Nas Fronteiras da Loucura, se ela consegue ler pela internet. Existe, sim, esse livro em PDF. Então, você pode baixar esse livro em PDF e ler, né? E dar uma estudada através... Loucura e Obsessão? Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. Eu tenho físico, eu não sei se ele tem. Eu não tenho PDF. Tem sim. Tem sim. Deixa eu boto lá no grupo. Okay. Beleza, a Isabel já vai disponibilizar lá. Beleza. A Íria também colocou, né? Só para lembrar que nos domínios da mediunidade, o André Luiz explica os 8 corpos também. Então, o André Luiz também vai trazer a interpretação dele sobre essa questão da estrutura perispiritual. O Ronald colocou, né? No caso da mensagem recebida pela Verônica, indica que o espírito ainda necessitava de ajuda de outros espíritos. O Valdemir já explicou também. E a Kátia coloca lá, né? Qual o nome do médico da pesquisa dos cristais de apatita? O pessoal sabe o nome completo? Sérgio o quê? Fala aí, Márcio. Falou. Sérgio Felipe Oliveira. Vou botar Sérgio aqui. Felipe. Isso aí, Sérgio Felipe de Oliveira. Beleza. Então, fechamos aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aí a participação de todos. Assim, o estudo fica mais dinâmico, fica mais gostoso, né? Nós vamos aprendendo juntos. Alguns vão consertando as nossas batatadas, né? Como a Isabel e o Márcio me ajudaram a consertar aí a localização dos cristais de apatita. Então, é assim que a gente vai, né? Vai caminhando, vamos aprendendo, graças a Deus, nessa família que nós estamos formando aqui. Então, quero agradecer a todos, né, por essa atenção, por essa disposição e afinco nos nossos estudos. E o Luiz Bragança, que inaugurou hoje aqui com a gente, né? Seja bem-vindo. E a pegada é essa, viu, Luiz? Muita pergunta, muito debate, né? Para que a gente possa saber, sem dúvida, dos assuntos que são aqui trazidos. Pretendo estudar mais, pretendo estudar um pouco para que eu possa participar também melhor. Isso aí. E agradeço aí a inclusão aí, tá? Nada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, Luiz Bragança de Orleans. Quase isso. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem dera, quem dera. Vamos fazer a nossa prece e agradecer pelo dia de hoje. Vamos pedir à nossa irmã Kátia. Kátia, você pode fazer a nossa prece? Kátia. Gonzalez? Posso. Por favor. Kátia chamou. Já pode? Pode. Senhor Jesus, nosso irmão querido, sempre conosco, muito obrigada pelos ensinamentos da doutrina espírita, da Boa Nova, e que possamos sempre estarmos atentos e orientados pelos benfeitores espirituais para aprendermos cada vez mais e pôr em prática o nosso autoconhecimento, a nossa automudança espiritual e nossa preservação pela paz. Que os espíritos benfeitores nos auxiliem no restante dessa semana,
fazendo com que nós possamos vibrar positivamente para todas as agruras que estão acontecendo em nosso planeta como um todo. Muito obrigada pela oportunidade do estudo de hoje e que possamos orar sempre pela paz. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.